Gente, vocês não sabem o quão feliz eu estou por ter um microfone de novo. De novo, não. Esse microfone é o que eu já tinha. E aí, do nada, ele ressuscitou. Vocês acreditam, gente? O mestre fez um milagre. Eu não sei o que aconteceu, mas ele voltou a funcionar. E graças a Deus por isso. E preciso trazer updates sobre a minha vida para vocês. Sobre coisas que aconteceram e meu novo afastamento das redes sociais. Eu tinha voltado para as redes faz um tempo, e aí, quem não viu, eu acho que tem um vídeo que eu falei sobre isso, sobre o meu jejum de redes sociais. E eu arrumei um emprego novo, glória a Deus por isso. Gente, eu vi que eu tava perdendo muito tempo da minha vida nas redes de novo. Então, o tempo que eu não estava trabalhando, eu estava nas redes. E não fazia sentido nenhum para as metas pessoais que eu estou me colocando nesse momento. Até porque quarta-feira, minto, quinta-feira agora, dia 2 de outubro, foi a minha colação da faculdade. Finalmente, oficialmente, eu sou arquiteta urbanista pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. E E eu posso contar um pouco sobre isso, sobre esse milagre e testemunho que Deus fez na minha vida em outro vídeo. Então, o que eu queria falar? Teve um dia, há 1, 2 semanas, algo assim, que eu acho que já vai fazer 2 semanas que eu tô longe das redes. Não sei. Gente, pela primeira vez, eu apaguei os aplicativos sem pensar. Foi um manto muito forte. Eu estava dormindo e assim, eu já contei pra. Eu já contei? Eu não sei se eu já contei. Mas este canal aqui do YouTube, Deus que me pediu, tá? Assim, eu sempre quis gravar pro YouTube, mas eu não tinha a mínima ideia do que gravar. E Deus sempre me incomodou sobre levar a palavra dele nas redes sociais, que é o ambiente que mais tomava o meu tempo. Então, se eu estava gastando meu tempo ali, que eu gastasse falando de Jesus. Ok. E aí, gente, eu tava passando por uma semana meio. Não sei se eu posso dizer assim, frieza espiritual, mas estava meio. Gente, eu estava presa nas redes. As redes estavam roubando meu tempo de palavra, o meu tempo de estudo, onde eu deveria estar é, lendo, me alimentando, matando a minha sede, eu estava gastando nas redes. E, gente, eu vou falar como que eu consumo o Instagram. Eu entro no aplicativo, eu olho os stories, aí eu atualizo, olho os stories, atualizo. Então eu fico literalmente cuidando da vida dos outros, porque eu não consumo feed, eu só consumo stories. Olha que futilidade. Enfim. E aí, gente, eu estava dormindo. Uma vez eu perguntei pro meu pastor, eu falei assim: é, minto. A minha mãe me falou que ela estava conversando sobre esse assunto com o meu pastor. E aí, o meu pastor falou isso para ela. Que quando você tá tendo um sonho de um pesadelo, né? De guerra espiritual, e você não consegue repreender, eu não sei se vocês já passaram sobre isso, mas a sua voz não sai, você se sente engasgada, presa. É porque a sua vida espiritual com Deus não tá boa. E eu posso te dizer que eu já tive as duas experiências de conseguir e de não conseguir, e faz todo sentido.
E, e aí eu tive um sonho onde aconteceu algumas coisas que eu não lembro exatamente o que acontecia. E aí tinha uma pessoa deitada numa cama, assim, no meio da cama. E aí eu vinha aqui na ponta da cama e. Lembrei. Eu tinha tido. Não foi uma briga com a minha mãe, foi um desentendimento leve, assim, eu fiquei um pouco machucada. Porque, sem querer, ela quebrou um copo meu, que foi muito caro. E aí eu fiquei um pouco chateada. E aí a gente passou o resto do dia meio que sem se falar, assim. Aí no mesmo dia, né, eu tive esse sonho à noite. E aí o que acontecia? Eu tava assim na beira da cama, em pé. E a minha mãe tava desse lado, na lateral da cama. E aí, gente, eu sentia um espírito levantando meu pé. E aí eu tentava falar: me solta, Satanás, me solta, tá repreendido em nome de Jesus. E, gente, era uma guerra espiritual fortíssima. Fortíssima de tipo assim, eu sentia aquilo, entendeu? Eu sentia aquilo. E quem que vinha me ajudar? Quem que eu precisava pedir ajuda? A minha mãe. Então, eu entendo que o inimigo, ele arma brechas em qualquer ambiente, em qualquer lugar, no mínimo detalhe, para tirar a paz e a comunhão da sua casa. E, e aí, gente, eu acordei, era umas 3 horas da manhã que eu tava tendo essa batalha. E aí, eu levantei muito suada, tipo assim, meio perdida. Fui tomar um banho. Eu queria tomar banho gelado e lavar o cabelo. Só que aí, se eu tomasse banho gelado, eu ia acordar doente no outro dia. Então eu tomei um banho, não lavei o cabelo porque eu não ia conseguir secar. Fui ler a palavra, fui orar, repreender. Falei, tá repreendido em nome de Jesus, Satanás, toda seta que você quiser se amarrar, se levantar pra minha vida, eu repreendo em nome de Jesus. E fui ler a Bíblia, orar. Gente, foi um negócio. E assim, quando eu tava no banho, o Senhor falou comigo: apaga suas redes sociais. Amor, não deu outra. Eu saí do banho, peguei meu celular. Não quis nem saber, não entrei pra ver se tinha notificação, se tinha mensagem. Eu não quis saber. E não é jejum, tá, gente? Não é jejum dessa vez, porque da outra era um propósito. E, cara, Deus é sensacional. Por quê? Porque eu sempre falei, eu não consigo ficar sem redes sociais. Por isso que eu sempre faço jejum. Porque se eu abrir um jejum, eu consigo cumprir. Tá tendo jejum dessa vez? Não, meu querido. O Senhor me levou para uma guerra espiritual. Eu não precisei abrir jejum nenhum. Eu excluí as minhas redes sociais no mesmo momento. E é isso, gente. Sem pretensão de volta. E eu não sei nem explicar o que eu tô sentindo. Eu tô. é, Não sei, gente. É como se eu realmente não pertencesse àquilo. Não sei explicar. É, é Deus. E assim, 2 semanas, o tanto de coisa que Deus está fazendo na minha vida, eu entendi o porquê essa briga do mundo espiritual, de Satanás tentando me roubar o meu tempo nas redes sociais, porque o Senhor tinha coisas muito grandes para me entregar. Sempre me falaram isso. E eu ficava, o que são essas coisas grandes? E agora eu tô entendendo o cuidado de Deus com a minha vida e o ministério que Ele está entregando nas minhas mãos. Então, eu não ia conseguir me dedicar e entregar o meu melhor se eu não largasse aquilo que está me acorrentando. E, gente, esse vídeo aqui, eu, assim, falei, eu vou ligar a câmera, Senhor, e eu vou falar. Falar o quê? Não sei. Mas eu vou falar alguma coisa. E vocês estão vendo como tá fluindo, como o Senhor já tá falando conosco sobre nós perdermos
a nossa intimidade ser corrompida através das coisas do mundo, que no meu caso são as redes sociais. E enquanto eu fui falando com vocês, eu não sei se vocês perceberam que eu peguei assim a minha Bíblia, né? Falei de roubar tempo, peguei a minha Bíblia. E aí eu abri, fui folheando e falando com vocês. Parou numa palavra que eu tô achando que ela vai ser super interessante pra gente ler. Salmo 96 diz assim: Cantem ao Senhor um novo cântico. Gente, tá. Queria conferir se estava funcionando aqui, porque às vezes ele para de funcionar do nada. Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de todo louvor. Mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem nos seus átrios, trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações: o Senhor reina. Por isso, firme está o mundo e não se abalará. E ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se, ó céus, e exulte, ó a terra. Ressoe o mar e tudo que nele há. Regozijem-se os campos e tudo que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem. Vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Então, louvar ao Senhor não é só, na verdade, adorar ao Senhor não é só o louvor. São os seus atos, são os seus feitos, são as suas falas, a maneira que você se comporta no meio espiritual. Se você segue o seu ministério, se você segue o seu chamado, se você aprende a ouvir a voz do Senhor, e gente, é tão especial e sensível quando você aprende a ouvir a voz do Senhor. E esses dias eu tava vendo um vídeo de uma pessoa que falava assim: eu não sei explicar o que é a voz de Deus. Não é que vem uma voz aqui e fala. Você. Ah, Flávia Cavazotti. Era o vídeo dela que eu tava vendo. Você escuta na sua mente a resposta. E é exatamente isso. Então, quando você aprende a ouvir a voz do Espírito Santo, a voz do Senhor, tudo muda, gente. Tudo muda porque você vive uma vida de verdade, não uma vida de mentira. Então, para esse vídeo é isso. Eu vou aproveitar hoje que eu tô em casa. É domingo, tá um tempo tão gostoso para gravar muitos vídeos aqui pro YouTube. Eu quero que realmente isso seja um comprometimento, porque o Senhor me chamou para eu ter esse canal, para eu trazer a palavra para vocês, para eu falar de Jesus abertamente na internet. Então, eu vou aproveitar para gravar muitos vídeos hoje e ir soltando ao longo da semana para vocês. Quem sabe um dia, eu espero que seja um futuro breve, eu consiga postar vídeo todos os dias, que nós possamos cantar, adorar, louvar o Senhor, porque santo ele é e ele vai voltar e só ele tem poder para nos julgar, então que nós venhamos fazer a nossa parte. Um beijo no coração de vocês, que a paz do Senhor esteja convosco todos os dias de sua vida.